aquela porta batendo forte na madrugada, o silêncio pesado na mesa de jantar, onde palavras importantes nunca foram ditas, o abraço que você esperou a vida toda e nunca veio, a palavra pai que ficou presa na sua garganta como um nó que nunca se desfez. Você conhece essa dor, não é? Aquela marca invisível que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. A ferida aberta de um pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ou pior, que escolheu ir embora e nunca mais olhar para trás. Quantas noites você passou se perguntando: por que ele nunca conseguiu me amar do jeito que eu precisava? Por que ele me abandonou quando eu mais precisava dele? Por que ele sempre preferiu a bebida, o trabalho, outra família? Qualquer coisa, menos eu? Você já sentiu aquele aperto no peito quando via outras crianças com seus pais? Aquela inveja secreta no Dia dos Pais, quando seus amigos faziam planos e você tentava fingir que não se importava? Aquela raiva silenciosa ao ver um pai abraçando o filho em público? Mas e se eu te dissesse agora que essa relação difícil com seu pai não foi um erro cósmico? Não foi um castigo divino, nem má sorte? E se eu te revelasse que foi uma escolha feita pelo seu próprio espírito, muito antes de você nascer nesta vida? Antes de continuarmos com essa revelação que vai mudar completamente sua percepção, quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Comente sua cidade e estado logo abaixo. Pode parecer simples, mas é importante demais para nós entendermos até onde estas revelações espirituais estão chegando. Cada lugar representa uma alma buscando cura para essa ferida profunda. E isso dá verdadeiro sentido à nossa missão aqui. Hoje eu vou compartilhar com você 7 verdades poderosas reveladas por mentores espirituais como Emmanuel, através das psicografias de Chico Xavier. São verdades que vão transformar para sempre a forma como você enxerga seu pai, e mais importante ainda, como você enxerga sua própria existência aqui na Terra. Prepare seu coração. O que você vai descobrir a seguir pode finalmente curar aquela ferida que você carrega há tanto tempo. Verdade 1. A escolha espiritual. A primeira verdade que vou te revelar hoje é simplesmente revolucionária. E talvez no início até difícil de aceitar. Você escolheu seu pai antes mesmo de nascer. Isso mesmo. Na dimensão espiritual, seu espírito não foi sorteado numa loteria cósmica de pais. Você participou ativamente do planejamento da sua vinda para este mundo. E selecionou não apenas a família onde nasceria, mas especificamente aquele pai, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições. Difícil de acreditar? Eu sei, parece impossível que você tenha escolhido voluntariamente alguém que te causou tanta dor. Mas é exatamente isso que Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos ensina em centenas de mensagens psicografadas. Não somos vítimas do acaso. Cada encontro, cada relacionamento difícil na nossa vida foi cuidadosamente planejado com um propósito evolutivo. Aquele pai ausente que te feriu tanto, que nunca compareceu às suas apresentações escolares, que esquecia seus aniversários, que não conseguia dizer "te amo", ele estava no seu plano reencarnatório por uma razão muito profunda. Pense em Maria, uma mulher que conhecia há alguns anos. Ela sofreu durante toda a infância com um pai alcoólatra que destruía a casa quando bebia, que gritava com a mãe, que sumia por dias. As marcas eram tão profundas que Maria desenvolveu pânico de homens e nunca conseguiu manter um relacionamento amoroso. Anos depois, ao entrar em contato com a doutrina espírita, Maria teve uma revelação que mudou tudo. Ela compreendeu que havia reencarnado especificamente para aprender o perdão incondicional, uma lição que só um pai profundamente imperfeito poderia ensinar. Não era castigo, era oportunidade de crescimento. O espírito não reencarna ao acaso. Ele aceita desafios que sua alma já está pronta para enfrentar, mesmo que seu coração humano não compreenda imediatamente o porquê de tanto sofrimento. E é por isso que muitas vezes nos perguntamos: por que eu? Por que tive que nascer justo nesta família? Por que não tive um pai como o dos meus amigos? A resposta é que seu espírito buscava exatamente aquela experiência, por mais dolorosa que fosse. E agora você deve estar se perguntando:
Mas por que eu escolheria um pai que me machucaria tanto? Que tipo de espírito escolhe o sofrimento? A resposta está na segunda verdade espiritual que vou te revelar. Algo que vai abrir seus olhos para uma dimensão muito maior de quem você realmente é. Verdade 2. Dívidas de outras vidas. A segunda verdade é ainda mais profunda e vai te fazer enxergar sua dor com outros olhos. Aquilo que você sente hoje pode ser o eco de outras existências. Sim, aquele abandono que te rasgou por dentro, aquela rejeição que tanto dói quando você se lembra, e se for o reflexo de algo que você mesmo fez a ele em outra vida, essa é uma das revelações mais impactantes da doutrina espírita. Não estamos vivendo nossa primeira experiência na Terra. Somos espíritos antigos, com muitas vidas no passado, muitos acertos e muitos erros. E trazemos para esta existência os reflexos das nossas ações anteriores. A lei de causa e efeito não se limita a uma única vida. Ela transcende o tempo como conhecemos. O pai que hoje te rejeita, que não atendeu suas ligações, que esqueceu seu aniversário, que nunca apareceu na escola, pode ter sido aquele filho que você abandonou em uma existência anterior. Não é castigo, não é punição divina. É uma oportunidade de reequilíbrio espiritual. É a chance de viver os dois lados da mesma moeda para compreender, em profundidade, o impacto das nossas escolhas. Chico Xavier certa vez atendeu uma mulher completamente devastada pelo ódio ao pai que a deixou ainda bebê. Ela cresceu sem conhecê-lo, enfrentou dificuldades financeiras, humilhações e culpava o pai por tudo de ruim em sua vida. Aquele ódio a consumia por dentro, causando até problemas físicos. Durante a psicografia, seu guia espiritual revelou algo que a deixou em choque. Em uma vida anterior, ela havia sido um homem que abandonou o atual pai, então seu filho pequeno, por uma amante. Deixou a família na miséria e nunca mais olhou para trás. O ciclo agora se invertia não como vingança, mas como oportunidade de cura mútua. Ela precisava sentir na pele o que havia causado. Ele precisava enfrentar a tentação de fazer o mesmo novamente. Quando entendeu isso, algo mudou dentro dela. O ódio começou a dar lugar à compreensão. E pela primeira vez, conseguiu ver o pai não como algoz, mas como alguém ligado a ela por laços muito mais antigos e profundos do que imaginava. A dor que mais te fere é, muitas vezes, o remédio que mais precisa. No abandono de hoje, pode estar a chance de curar o abandono que você causou ontem. Na rejeição atual, pode estar a semente do perdão que seu espírito tanto busca para evoluir. Mas espere, isso não significa que você deva aceitar abusos ou maus tratos por acreditar que merece de alguma forma. Na verdade, a terceira verdade que vou te revelar agora mostra que alguns pais vieram à sua vida com um propósito completamente diferente do que você imagina. Verdade 3. O pai como professor. A terceira revelação talvez seja a mais difícil de aceitar, mas pode trazer uma profunda libertação. Nem todo pai foi enviado à sua vida para te amar, mas para te ensinar. Alguns espíritos reencarnam como pais, não para oferecer colo, carinho e proteção, mas para despertar em você uma força interior que talvez jamais descobrisse no conforto. Isso vai contra tudo o que aprendemos sobre paternidade, não é? Crescemos acreditando que pais devem ser amorosos, presentes, atenciosos, e quando não são, pensamos que algo está errado, que não somos dignos de amor ou que fomos injustiçados pelo destino. Mas os mentores espirituais que guiaram Chico Xavier explicam algo surpreendente. Alguns dos maiores saltos evolutivos do espírito vêm justamente dos relacionamentos mais difíceis. Aquele pai que nunca demonstrou afeto, que nunca disse que tinha orgulho de você, que parecia sempre distante mesmo quando estava fisicamente presente. Ele te forçou a encontrar amor dentro de si mesmo, uma lição que talvez fosse impossível aprender no aconchego de abraços e palavras doces. Você já parou para pensar em como seria sua personalidade hoje se tivesse tido um pai completamente diferente? Aquela sua determinação, aquela força de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível, aquela capacidade de se levantar após cada queda. Será que existiriam se você tivesse tido tudo fácil?
Lembro-me de uma carta psicografada por Chico Xavier que trouxe a mensagem de um pai recém-desencarnado para sua filha. Ela havia passado a vida inteira sentindo-se rejeitada por ele, um homem rígido e de poucas palavras. Na mensagem ele dizia: "Filha, não pude te dar o carinho que merecia, mas vim para te fortalecer. O que parecia falta de amor era minha incapacidade de expressar o que sentia. Hoje vejo que meu silêncio te fez buscar tua própria voz. Minha ausência te fez encontrar tua própria presença no mundo." A filha chorou ao perceber que o que sempre interpretou como rejeição tinha um propósito maior. Aquele pai difícil havia sido, na verdade, o grande catalisador da sua força. Sem saber, ele a preparou para enfrentar um mundo que nem sempre seria gentil. Às vezes, o amor da espiritualidade não vem em forma de afeto, mas de provação. O pai ausente pode ter sido o arquiteto da sua força interior. O pai severo pode ter sido o escultor da sua resiliência. O pai que não te protegeu pode ter sido quem te ensinou a proteger a si mesmo. Essa compreensão não justifica abusos ou negligência, mas nos ajuda a ver um propósito maior nas experiências difíceis. E nos leva a uma pergunta importante: se seu pai te ensinou lições tão duras, será que ele mesmo já as havia aprendido? A quarta verdade vai te mostrar algo surpreendente sobre o nível evolutivo dos espíritos que chamamos de pai. Verdade 4. Níveis de evolução. A quarta verdade traz uma perspectiva totalmente nova e compassiva. Seu pai também é um espírito em evolução. E, surpresa, às vezes menos evoluído que você. Isso mesmo, menos evoluído espiritualmente que o próprio filho. Crescemos acreditando que nossos pais sabem tudo, que são mais sábios, mais maduros, que têm todas as respostas. E quando eles falham conosco, quando são mesquinhos, violentos ou simplesmente incapazes de demonstrar amor, nos sentimos traídos. Mas e se o seu espírito estiver, na verdade, mais adiantado na escala evolutiva que o dele? Segundo Emmanuel, mentor espiritual que transmitiu milhares de mensagens através de Chico Xavier, isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Muitas almas antigas, com várias encarnações e aprendizados, reencarnam como filhos de espíritos ainda jovens na sua jornada evolutiva. Pense naquele pai que não conseguia controlar a raiva, que explodia por qualquer coisa, que usava a violência como primeira resposta. Talvez ele seja simplesmente um espírito que ainda não aprendeu a lidar com emoções, que ainda está nos primeiros degraus do autocontrole, algo que você, como espírito mais experiente, já dominou. Ou aquele pai que abandonou a família incapaz de assumir responsabilidades. Pode ser um espírito que ainda está aprendendo lições básicas de compromisso e sacrifício, enquanto você já veio com essas lições assimiladas de outras vidas. Reflita por um momento. Sua presença aqui, ouvindo essas palavras agora, não é coincidência. É resposta a uma oração, talvez nem sua, mas de alguém que você vai ajudar com esse conhecimento. Comente abaixo com quem você vai compartilhar essa mensagem. Uma irmã que sofre com a rejeição paterna? Um amigo que carrega a mágoa do pai ausente? Seu comentário pode guiar outra alma à cura. Emmanuel nos ensina algo poderoso. O ofensor de hoje pode ser o ofendido de ontem. A lei de amor nos pede reconciliação, não pela fraqueza do perdão, mas pela força da compreensão espiritual. Quando você entende que seu pai pode ser um espírito menos evoluído, a raiva começa a dar lugar à compaixão. Você passa a vê-lo não como alguém que deveria ter sido perfeito e falhou, mas como alguém fazendo o melhor que podia com as ferramentas espirituais que tinha disponíveis naquele momento. E agora vem a pergunta que pode mudar tudo. Se seu pai repetiu padrões negativos por falta de evolução espiritual, você está destinado a fazer o mesmo? A quinta verdade vai te mostrar que você tem muito mais poder do que imagina. Verdade 5. Quebrando o ciclo. A quinta verdade que vou compartilhar é incrivelmente poderosa e libertadora. Você não precisa repetir o ciclo. A dor que seu pai causou, os erros que ele cometeu, os padrões destrutivos que ele seguiu, nada disso é uma herança que você é obrigado a carregar.
você pode ser agora mesmo o ponto de virada na sua linhagem espiritual. Quantas vezes você já se pegou repetindo frases que seu pai dizia e que você jurou nunca dizer? Ou tendo reações que te lembram dele nos piores momentos? Aquele medo de virar o seu pai é real e aflige muitas pessoas. Mas a doutrina espírita nos traz uma perspectiva revolucionária. Nossa evolução como espíritos vem justamente da capacidade de reconhecer padrões negativos e transcendê-los. Seu pai te feriu com palavras duras? Esta é sua chance de elevar-se espiritualmente, escolhendo palavras de cura. Ele foi ausente? Você pode escolher estar presente. Ele foi violento? Você pode transformar essa energia em proteção e gentileza. Conheci João, um homem que cresceu com um pai extremamente violento. O terror era tanto que, ainda criança, ele fez um juramento: nunca vou ter filhos para não correr o risco de ser como meu pai. O medo de repetir o padrão era paralisante, mas ao encontrar os ensinamentos espíritas, João compreendeu algo transformador. Ele poderia usar aquela dor não como um modelo a seguir, mas como um mapa do que evitar. Estudando, meditando e trabalhando seu interior, João conseguiu transformar o medo em compreensão e a raiva em compaixão. Hoje é pai de 3 filhos e quebrou um ciclo de gerações de violência em sua família. Seus filhos conhecem um pai amoroso, presente, capaz de pedir desculpas quando erra. Tudo o que ele nunca teve. Quando João finalmente perdoou seu pai, não foi por minimizar o sofrimento que viveu, mas por entender que aquela experiência difícil o transformou no pai que ele se tornou. A dor teve um propósito maior. Você não está aqui para repetir, está aqui para transcender. A verdadeira evolução espiritual acontece quando transformamos nossas feridas em sabedoria, nossas cicatrizes em mapas para ajudar outros. E o mais impressionante, quando você quebra esse ciclo, não está apenas transformando sua vida atual, está alterando o curso de gerações futuras na sua linhagem espiritual. Seus filhos, netos e os espíritos que cruzarem seu caminho sentirão o impacto da sua escolha de ser diferente. Mas uma dúvida permanece. Se seu pai falhou tanto, se causou tanta dor, será que existia algum amor verdadeiro nessa relação? A sexta verdade vai te revelar algo que talvez você nunca tenha considerado sobre o silêncio do seu pai. Verdade 6. O laço invisível. A sexta verdade traz um consolo profundo para corações feridos. Mesmo no silêncio mais doloroso, existe um laço espiritual indestrutível entre pai e filho. Aquele pai que nunca expressou amor, que nunca disse que te amava, que parecia frio e distante. Muitas vezes ele sentia muito mais do que conseguia demonstrar. É difícil acreditar nisso quando as lembranças de rejeição são tão vivas, não é? Quando você recorda cada aniversário que ele esqueceu, cada apresentação escolar que ele faltou, cada abraço que nunca aconteceu. Mas a perspectiva espiritual nos mostra algo que os olhos humanos não conseguem ver. Muitos espíritos vêm para esta encarnação endurecidos por experiências anteriores, carregando bloqueios emocionais profundos. Homens que foram educados para não chorar, para não demonstrar fragilidade, para serem fortes a todo custo. Espíritos que em vidas passadas sofreram traições ou abandonos e se fecharam como forma de proteção. O vínculo entre pai e filho nunca se rompe no plano espiritual. Ele apenas se esconde atrás de máscaras humanas temporárias. Aquele pai que parecia não se importar pode ter amado intensamente, mas não sabia como mostrar. Aquele que nunca disse, "Estou orgulhoso de você", talvez sentisse um orgulho imenso, mas as palavras simplesmente não saíam. Chico Xavier psicografou centenas de mensagens comoventes de pais arrependidos após o desencarne. Em uma delas, um pai escreveu para o filho que havia deixado ainda criança: "Filho, cada palavra de amor que não disse ficou presa na minha garganta como pedras que eu não conseguia expelir. Hoje, liberto do corpo e das amarras que me prendiam, posso finalmente dizer o que sempre senti. Você foi meu maior orgulho, minha continuação, a melhor parte de mim que deixei no mundo.
O filho, já um homem de meia idade, chorou ao perceber que aquele silêncio que interpretou como indiferença por décadas escondia um amor incapaz de se expressar. O silêncio de um pai nem sempre é a ausência de amor. Às vezes, é o grito abafado de um espírito que ainda não aprendeu a linguagem do afeto, que não recebeu as ferramentas emocionais para demonstrar o que sente. Se você cresceu com esse silêncio, talvez esteja se perguntando: mas e agora? Se meu pai já morreu, se nunca tivemos uma reconciliação, se ele nunca me pediu perdão, tudo está perdido? A sétima e última verdade vai te mostrar que o tempo espiritual é muito mais generoso do que o tempo terreno. Verdade 7. Reconciliação espiritual. A sétima e última verdade traz uma paz profunda para corações machucados. O reencontro espiritual trará perdão e reconciliação. Não importa quanto ressentimento existe agora. Não importa se seu pai já partiu deste plano sem um pedido de desculpas, sem um abraço final. Após o desencarne, os véus se erguem. O espírito finalmente vê com clareza sua trajetória e reconhece, muitas vezes com dor imensa, seus erros e omissões. É como acordar de um sonho confuso e finalmente entender o que realmente aconteceu. Quando deixamos o corpo físico, as ilusões terrenas se dissipam. Aquele pai que não conseguia enxergar o impacto das suas ações, que não percebia o quanto te machucava, que parecia cego para suas necessidades emocionais, no plano espiritual, ele vê tudo. Cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou esperando por ele, cada palavra dura que te marcou. Emmanuel ensina que, libertos do corpo físico e das limitações terrenas, os espíritos compreendem o propósito maior de cada relacionamento que tiveram. O pai que falhou na terra frequentemente busca reparação no plano espiritual, trabalhando incansavelmente, aguardando ansiosamente o momento do reencontro com o filho que feriu. Em uma reunião mediúnica que presenciei, uma filha recebeu uma mensagem do pai que havia desencarnado após anos de distanciamento. Eles não se falavam há mais de uma década quando ele partiu. A mensagem dizia: filha, agora compreendo o que não pude ver em vida. Cada lágrima sua me dói na alma, como se fossem minhas próprias. A venda caiu dos meus olhos. Estou trabalhando arduamente no plano espiritual para merecer seu perdão quando nos reencontrarmos. O tempo aqui é diferente, mas carrego você em cada instante da minha existência. A filha, que carregava tanta mágoa, sentiu algo se dissolver dentro dela. A compreensão de que seu pai agora entendia, de que ele sofria pelo que havia causado, trouxe um tipo de cura que nenhuma terapia terrena havia conseguido. No mundo espiritual, as palavras não ditas se transformam em lágrimas de arrependimento e também em abraços reencontrados. A jornada terrena é apenas um capítulo breve de uma história de amor muito maior que transcende o tempo como conhecemos. Se você ainda está magoado com seu pai, se carrega feridas que parecem impossíveis de curar, saiba que no plano espiritual existe uma possibilidade de reconciliação que nossos corações humanos mal conseguem imaginar. E você pode começar esse processo ainda aqui, perdoando não pelo outro, mas pela sua própria libertação espiritual. E agora, depois dessas 7 verdades, o que fazer com tudo isso que você descobriu? Chegamos ao fim desta jornada pelas 7 verdades espirituais sobre seu pai. Verdades que talvez tenham mexido com você, que talvez tenham despertado emoções que estavam adormecidas, ou que talvez tenham trazido um novo olhar para aquela relação que tanto te marcou. Estas 7 verdades revelam algo profundo. A relação com seu pai vai muito além desta vida, muito além do que seus olhos podem ver ou do que seu coração humano consegue sentir agora. A dor que você carrega não é um erro cósmico, não é uma injustiça do destino. É parte de um plano maior de evolução espiritual que seu próprio espírito escolheu antes de nascer. Aquele que te feriu pode ter sido, na verdade, seu maior professor. Aquele que te abandonou pode ter te ensinado a ser forte sozinho. Aquele que nunca disse "te amo" pode ter te mostrado o valor das palavras de afeto que agora você não hesita em dizer aos outros. Hoje convido você a olhar para essa relação com seu pai com novos olhos.
não como vítima de circunstâncias cruéis, mas como um espírito eterno em uma jornada de aprendizado. A compreensão espiritual não apaga magicamente a dor que você sentiu, nada pode fazer isso, mas dá a ela um propósito maior, um significado que transcende o sofrimento. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu seu próprio pai nestas palavras, ou se sentiu que estava destinado a ouvir isso justo hoje, neste momento da sua vida, deixe nos comentários. Eu compreendo agora. Esse simples comentário pode ser o início da sua própria cura. E mais que isso, sua história, seu testemunho, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para iniciar sua própria jornada de reconciliação com o passado. Inscreva-se no canal para fazer parte desta família espiritual que está crescendo a cada dia. Estamos aqui não apenas para compartilhar conhecimento, mas para criar uma comunidade de apoio mútuo, de crescimento conjunto. E se você conhece alguém que está sofrendo com a relação com o pai, um amigo, um irmão, um filho, compartilhe este vídeo. Você pode estar sendo o instrumento da espiritualidade para a cura de outra pessoa. E lembre-se sempre, o relacionamento mais difícil frequentemente esconde o maior propósito espiritual. Sua alma escolheu esse pai, com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros. Honre essa escolha com compreensão e perdão, não por ele, mas por você. Pela libertação do seu próprio espírito. Que a luz divina ilumine seu caminho de reconciliação. Que você encontre paz para as feridas do passado. E que um dia, quando o reencontro espiritual acontecer, vocês possam se abraçar sem o peso das mágoas terrenas. Paz e bem no seu coração. Até o próximo vídeo.